Bom dia, Beatriz, Rafaela, Carlos, nossos ouvintes. Um grande prazer estar aqui presente. Senador, a gente já vai iniciar aqui, acho que com uma mensagem até que chegou da audiência, mas que também já estava prevista aqui para a gente trazer, que é a questão da fraude do INSS, né? Estamos falando de um rombo bilionário. A Elisângela de Amorim, inclusive, que já trouxe aqui no ponto a curiosidade sobre esse assunto. Nós estamos na iminência de uma instalação ou não de uma CPI, de uma CPMI. Como que o senhor avalia esse momento na política e também a necessidade de uma intervenção da Câmara, do Congresso, para que haja uma fiscalização também nesse sentido de entender de fato o que aconteceu? Esse foi um grande roubo aí contra os aposentados e pensionistas. Aprovamos semana passada um requerimento da minha autoria para ouvir o novo ministro da Previdência na Comissão de Fiscalização do Senado. Vai acontecer agora quinta-feira. Houve um compromisso dele comparecer para que a gente mudasse de convocação para convite. E o governo tem muito a responder, porque o que aconteceu foi que no início do governo Lula houve um salto gigantesco do desconto desses benefícios e o que foi verificado pelas pesquisas e investigações que já fizeram, sem autorização deles, sem benefício deles, até muitas vezes para associações e sindicatos que não tinham a menor estrutura de prestar qualquer serviço. É o governo do PT sempre se superando, né? Então a gente achava que o mensalão era o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, depois teve o petrolão, que superou em muito, e agora temos esse, que temos que buscar um nome ainda, mas é muito grave porque atinge as pessoas mais vulneráveis. Agora, a minha opinião, o que aconteceu aqui foi que o desmantelamento do sistema de prevenção e combate à corrupção, que aconteceu nesse governo, e o principal sintoma disso foi a anulação das condenações do caso da Lava Jato, por razões que não se justificavam, levou com que esses criminosos ficassem à vontade para serem ainda mais ousados. Então, ou a gente combate o crime, e a gente tem que escolher isso nesse país, ou ele volta com toda a sua força. E aqui estamos com esses grandes escândalos. Eu assinei também a CPMI para ser instaurada, espero que ela seja instaurada, mas teremos aí uma prévia nessa quinta-feira. Mas como é que está a articulação política para que essa CPMI de fato saia do papel? Existe a expectativa de que a gente tenha em breve essa discussão dentro do Congresso? As assinaturas já são suficientes para a abertura da CPMI. Agora precisamos dar um passo para que haja instalação através da presidência das casas. O presidente do Senado estava em viagem, volta essa semana, e certamente será cobrado para fazer essa instalação. E senador, sobre a questão desse projeto que aumenta o número aí de cadeiras de deputados federais, isso já deve estar chegando no Senado aí nos próximos dias, né? Parece que só aguardar aí o presidente Davi Alcolumbre voltar. Qual que é o posicionamento do senhor? Como é que o senhor vai votar em relação a esse projeto? Bem, eu sou contra. Inclusive, a minha esposa na Câmara, a Rosângela Moura, deputada federal, votou contra esse aumento de deputados. Eu até entendo, Carlos, a posição dos deputados que são daqueles estados que perderiam, né, vagas, caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, é natural que o deputado do Rio de Janeiro não queira ver o seu estado perder representatividade. Então, embora criticável esse movimento, é compreensível. Mas a gente tem que pensar agora no país. E não é uma pauta para o país no momento. A gente tem esse grave crise nas contas públicas, né, que está gerando essa inflação fora da meta, está gerando esses juros elevadíssimos que está matando a atividade econômica e gerando endividamento não só do governo, mas igualmente das pessoas. Então não é pauta para esse momento. Eu devo me posicionar contra, mas assim, não vou ficar tirando pedra em cima, por exemplo, dos deputados dos estados ou senadores dos estados que eventualmente votarem a favor. Mas eu não tenho dúvida se tem maioria no Senado para aprovação dessa medida. Senador, vamos pimentar um pouco a conversa aqui, falar sobre eleições para o ano que vem. A gente sabe que o seu nome vem aparecendo muito bem colocado aí em várias pesquisas, na liderança, inclusive, né? E que nos bastidores há esse desenho de que o senhor sim será candidato ao governo do Paraná. Primeira pergunta, será candidato? E segundo, como fica o relacionamento com o Ricardo Barros agora com a união, né, de União Brasil e PP nessa configuração do Paraná, já que por lá tem Cida Borghetti sendo apresentada também como um nome? Bem, veja, eu acho que não é a pauta do momento tratar das eleições do ano que vem para governo. O meu foco é no Senado, a gente tem muito a fazer. Esses projetos, por exemplo, importantes. A gente está fazendo oposição a esse governo que é muito ruim, mas também buscando construir algumas pautas positivas, especialmente na área da segurança pública. Agora,
No próximo ano, ou talvez mais até o final do ano, vou tomar a decisão definitiva se concorro ou não concorro ao governo. Hoje as pesquisas apontam um amplo favoritismo, a gente fica honrado, né, com essa posição dos paranaenses. O que eu não posso permitir é que, por exemplo, ano que vem o governo caia, ano que vem não, em 27 o governo caia nas mãos de alguém do PT, ou de alguém aliado do PT, ou alguém que se diz que é contra o PT, quando é eleito muda de lado, porque a gente vê muito isso lá em Brasília, né? Deputado, senador, tal pessoa eleita, com um discurso, assume e vira outro. Além disso, a gente tem visto aqui no Paraná, no Brasil inteiro, uma escalada da criminalidade, que é muito grave. O crime organizado crescendo cada vez mais, também a criminalidade violenta. Eu acho que pelo meu passado como ministro, como juiz, que a gente foi para cima, inclusive, do crime organizado, eu tenho os predicados para ser alguém no governo que não vai deixar isso acontecer com o nosso Estado. Mas vamos ver esses dobramentos. Acho que é muito cedo para me colocar como candidato a governador, até em respeito ao próprio eleitor. O eleitor vive reclamando que só se fala em eleição, né, no Brasil, só não se muda desse assunto. Então vamos construir agora e os resultados virão certamente ali no futuro. Quanto à federação, foi essa decisão da cúpula tanto do União Brasil como do PP lá em Brasília e formou nessa federação que é um grande, vamos dizer assim, ajuntamento de direita e centro-direita. Tem um lado positivo, que diminui a pulverização partidária no país, gera uma grande força política e eu tenho certeza que ela vai ser muito importante nas eleições do ano que vem, não só a nível de Estado, mas a nível presidencial. Agora, aqui no Paraná, tem que haver uma arrumação e com o tempo as coisas vão se acertando, mas essa discussão é uma discussão primeiro interna e não uma discussão que a gente faz externamente. Mas vamos lá, senador, o diálogo vai bem, a conversa vai bem aqui no Paraná ou internamente entre o partido? Como é que o senhor avalia? Mesmo que a indicação a concorrer ao governo fique para o final do ano. Não tem muita dificuldade em dialogar, tem muita gente boa, tanto no União Brasil como no PP, e ainda que existam alguns interesses diferenciados, é natural que haja uma acomodação, não tem nenhum problema acontecendo internamente. Agora, qual que é a avaliação do senhor? O senhor está se juntando ao PP, que foi um dos partidos ali que mais teve exposição na Lava Jato, né? O operador ali, o Youssef, era o operador, dentre outros clientes, entre aspas, do PP. O senhor vê algum desconforto ou esses anos da política já amenizaram certas coisas que na política existem? Não, minha marca sempre minha carreira pública sempre foi aí a integridade e honestidade. É claro que o trabalho de senador é diferente do trabalho de juiz e de ministro, mas os meus princípios e os meus valores continuam da mesma forma. Essas pessoas que se envolveram nesse caso, elas foram julgadas, foram condenadas, inclusive o próprio ator principal, vamos dizer assim, dentro do PP na época era o José Janene, que faleceu antes até da época da Lava Jato, né? Então, claro que essa minha marca continua exatamente como está e a gente não compactua com qualquer espécie de ilícito. Sérgio Moro, senador pela União Brasil do Paraná, aqui ao vivo conosco no Jornal da Manhã Paraná. Senador, o senhor tocou num ponto que sempre pipoca no noticiário, que é a questão da segurança pública. Já vem sendo muito ventilada como um dos principais temas para as eleições de 2026, mas para além da segurança pública, também já existe uma discussão sobre a impunidade. Você considera que existe um cenário de impunidade hoje no Brasil? Se sim, como combatê-lo? Ou se não, de que forma que a gente pode fazer com que a população sinta isso? Bem, nós temos a impunidade, primeiro, nos crimes de colarinho branco, entre eles a corrupção. Infelizmente, essa é uma agenda que ficou prejudicada nesse governo Lula, aquele hostil. O país retrocedeu em muito, isso é um consenso geral, e o resultado está aí, né? Os criminosos, mais uma vez, sentindo confortáveis em, por exemplo, roubar, dá para falar, né? Roubar os velhinhos, roubar os aposentados, os pensionistas. Isso é de uma vergonha incrível, né? Que isso tenha acontecido nessa escala, pelo menos, o pessoal calcula aí até em 6 bilhões de reais, e os fatos são realmente assustadores. Agora, tem também o problema da violência, do crime violento e do crime organizado. O governo atual, o governo Lula, não tem uma política de segurança pública. Eu posso dizer, eu estou lá no Senado, não houve um projeto de lei encaminhado pelo governo desde o início. Não é que não tem projeto ruim,
ou melhor, não é que eles encaminharam projetos ruins, eles não encaminharam nenhum projeto. A única coisa que encaminharam foi agora, 1 mês, 2 meses, essa PEC da segurança pública, que a meu ver não resolve nada. E esse é mais ou menos o consenso geral, que tudo que prevê a emenda constitucional já se pode ser feito atualmente, né? Inclusive, assim, ilustrativo, eles criam um fundo de segurança pública que já existe na lei, né? E não colocam uma fonte de recursos na PEC. Então, é algo assim, o despreparo é assombroso. Essa impunidade tem gerado uma série de problemas. Eu tenho percorrido bastante as cidades aqui do Paraná, inclusive o interior, e a gente ouve muita reclamação, principalmente das PMs, mas também das guardas, ou agora como estão chamando polícia municipal, desse prende e solta, né, que é o problema da audiência de custódia. Então alguém é preso em flagrante, às vezes até por um delito que não é dos mais graves, é levado ao juiz, o juiz decide se ele fica preso ou se ele é solto. Em 40% dos casos, ele acaba sendo solto. E o grande problema é que isso acaba virando uma porta giratória. Então nós aprovamos ano passado um projeto no Senado Federal, eu relatei, para deixar mais rigorosa essa possibilidade de soltar, né? Então, olha, por exemplo, se você foi solto uma vez, não pode ser solto de novo, porque senão você vai desmoralizando a própria lei, a justiça e a atividade policial, né? Então, mesmo pequeno furto, a pessoa furtou várias vezes, foi pega lá em flagrante furtando coisa, carteira, ou faz roubo ali à mão armada, olha, tem uma gravidade disso. Se pode ser eventualmente possível soltar uma primeira vez, não pode ser uma segunda vez, né? E isso também colocando que para crimes graves não pode soltar de jeito nenhum. Já está em validade esse projeto? Então, está na Câmara, a gente está lutando para que o processo legislativo às vezes é meio complicado, né? Então a gente já tem aprovado muita coisa ali no Senado e nem sempre tem tido o trâmite adequado ali na Câmara dos Deputados. Mas nós temos vários projetos que aprovamos. Esse é um importante da audiência de custódia. Outro que a gente aprovou é o Banco Nacional de DNA, para a gente aumentar a coleta do DNA aí dos presos. Vamos votar um agora na quarta-feira, que é um projeto, a meu ver, bastante importante, que a gente recebeu ajuda de boa parte da magistrada. Vários magistrados nos ajudaram a fazer esse projeto, que é criar o crime de narcocídio. Qual que é a ideia aqui? A maior parte dos assassinatos no Brasil estão vinculados ao tráfico de drogas. Mas quando acontece isso, você não encontra testemunha, você não encontra... Quando você encontra, você tem dificuldade de colocar em julgamento, por quê? Isso vai para o júri. Ou pedir para um jurado condenar um chefe do crime organizado, né, ele não tem proteção, ele fica sujeito à pressão, à intimidação, a todo tipo de pressão para evitar um julgamento condenatório. Então a ideia é que para crimes de assassinato vinculados ao tráfico, a gente dê um tratamento equivalente ao do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que seja julgado pelo juiz profissional e não pelo tribunal do júri, para que a gente possa ter uma maior efetividade contra esse tipo de crime. Então nós estamos trabalhando, né, e queremos aprovar esses projetos. Agora, a gente precisa também de uma ação do dia a dia. E o que a gente tem visto é um abandono dessa pauta, né, pelo governo federal, e às vezes os estados também com muita dificuldade. Eu acho, por exemplo, que o Paraná precisava ter um presídio de segurança máxima estadual, à semelhança do que nós temos dos presídios federais, porque boa parte da criminalidade está vinculada ainda a direcionamento ou organização através dos presídios. Então tem muito que a gente pode avançar mesmo em campo estadual. O senhor está falando sobre um grande tema, que é a questão da segurança pública, né? E, inclusive, nessa fala trouxe ali alguns apontamentos. Às vezes sobre a dificuldade de encaminhar o projeto, sobre a inação do governo em trazer ali ideias de visão administrativa mesmo para resolver a vida dos brasileiros. Nesse sentido, é claro que existe muito da iniciativa e visão de mundo, mas é também uma consequência da polarização, já que passa pelo campo político. Como é que o senhor vê essa questão da polarização, né, para alguns interditar debates administrativos, estratégicos que realmente impactariam a vida das pessoas? Isso é uma pena, né? Essa polarização, a gente também não tem que ficar muito reclamando dela, porque é uma realidade, né? Infelizmente é uma realidade. Isso começou lá atrás com o PT, com aquela história nós contra eles, coisa assim. Agora, existem alguns temas que deveriam ser suprapartidários e ser trabalhados independentemente dessa questão. A pergunta é, isso funciona? Isso beneficia o cidadão? Não beneficia o cidadão? Nesse tema da segurança pública, até
a gente tem conseguido algumas vitórias lá, por exemplo, no Senado. Alguns desses projetos tiveram votações favoráveis até mesmo do pessoal da esquerda, né? Até mesmo do pessoal do PT. Mas depois se tenta, vamos dizer assim, principalmente o governo federal, ele tenta barrar nos bastidores, para que ele não seja submetido ao constrangimento de votar contra um projeto que endurece o tratamento dos criminosos. Mas tivemos um exemplo claro de uma atuação um pouco mais aberta contra a melhoria do combate à criminalidade, foi quando o Lula vetou aquele projeto do fim das saidinhas, né? Foi um projeto que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. No Senado ficou travado um tempão. Eu apresentei uma emenda na Comissão de Segurança Pública que conseguiu destravar, porque tinham alguns pontos lá de divergência realmente razoáveis e tinha um pessoal resistente. Eu apresentei uma emenda lá que deu uma melhorada num ponto e aí conseguimos destravar. Aí foi para a Câmara, foi aprovado de novo, foi lá o presidente e vetou, né? E foi até, vamos dizer assim, corajoso, entre aspas, ao vetar, porque realmente o veto era muito impopular. E foi derrubado por uma grandíssima maioria lá depois no Congresso Nacional e entrou em vigor, ainda bem, né? Já é um grande avanço. O grande problema desse tema da segurança pública, que eu vejo um pouco, é esse comprometimento com essa ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade. É que não adianta endurecer pena, é que não adianta endurecer lei, que vai resolver de alguma outra maneira. Não se resolve o problema da criminalidade passando a mão na cabeça do bandido, do criminoso. A gente tem que ter o quê? Certeza e rigor na punição. Diminuindo a oportunidade e aumentando o risco que você diminui a atividade criminal. Não dá para confundir isso com a questão social. Você tem que ter política social por ela mesma, para ajudar a vida das pessoas. Mas não é a política social que resolve o problema da criminalidade. Você tem que ter uma estratégia também de rigor e de punição da prática criminal. Senador Sérgio Moro, ao vivo no Jornal da Manhã Paraná, agora 7 horas e 52 minutos. 7h52, Repita. a gente vai fazer uma pausa rápida, a gente já volta com mais informação aqui no Jornal da Manhã Paraná na FM, mas a gente continua ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo agora para vocês aqui no YouTube, junto com o Carlos, a Rafaela Moron e também o senador Sérgio Moro. Senador, para a gente dar conta aqui das pautas que estão surgindo, são pontos muito importantes que a audiência está trazendo sobre a anistia e sobre a possibilidade de mudar a Constituição para que cada estado legisle o Código Penal, né? O Ratinho Júnior falou sobre isso em um evento em São Paulo, de que ele defende que cada estado brasileiro tem autonomia sobre o próprio Código Penal e também sobre a pauta da anistia. Como que você entende esses dois e analisa esses dois pontos? Bem, na anistia eu sou a favor. Se for colocado em votação, eu devo votar favoravelmente. É claro que aquelas invasões e aquela destruição de patrimônio público são reprováveis, né? Assim como a gente não concorda quando se invade aqui terra produtiva, a pretexto de fazer política social. Isso é algo contra a lei, não se pode. Mas aquelas pessoas estão sendo punidas com rigor excessivo. Não tem como justificar de uma maneira racional ou dizer que é conforme a justiça, você botar 14 anos naquela moça, por exemplo, a Débora, que pintou de batom uma estátua. Mas tem vários outros casos. Tem gente presa no Paraná, inclusive, aqui, que foi transferido. A gente tem acompanhado a situação dessas pessoas. Várias delas são pessoas já com elevada idade e com problemas de saúde. Então, 17, 16 anos. O Supremo errou muito a mão nesses apenamentos. Então, o que eu tenho defendido a essa altura, como elas já sofreram demais, está na hora de elas voltarem para casa, e eu tenho defendido aí a anistia. Agora, tem que ver se vai ser colocado em votação essa anistia. Tem resistência de parte do Congresso e tem resistência de parte dos presidentes das duas casas. E existe aí uma construção que se busca fazer uma alternativa de um projeto que haja uma redução significativa dessas penas. Que se for colocado para votar, eu também voto a favor. Mas dou preferência, evidentemente, à questão da anistia, considerando que essas pessoas já sofreram até o momento. Se o Supremo tivesse lá no começo fixado uma pena adequada, sei lá, 3 meses de prisão, 6 meses de prestação de serviço... Foi uma decisão política do Supremo? Eu acho que o Supremo errou muito a mão, o Supremo tem errado muito no país ultimamente. Há uma desconfiança hoje sobre o sistema de justiça e o Supremo deveria fazer uma inflexão, uma revisão
de determinados posicionamentos. Por exemplo, essas anulações das condenações Lava Jato, todo mundo vê como algo político. Ninguém vê isso como alguma coisa jurídica que se sustente. E isso acaba abrindo o caminho, né, gerando essa impunidade que outros fazem a mesma coisa, se sentem à vontade para fazer a mesma coisa. E onde tem errado também nesse aspecto é na punição excessiva desses manifestantes. Que ali, vamos cá entre nós, era um pessoal que estava agindo em violenta emoção, aquela multidão, daquela turba, não que fizeram certo, mas botar 17 anos, 14 anos para aquelas pessoas, eu sempre fui um juiz rigorosíssimo, né? Eu não faria isso jamais, entendeu? Então isso acaba tirando a legitimidade. Mas se o Supremo vem errando, e vem errando em várias questões, como é que o senhor avalia, né, o caminho para que a gente tenha ali, então, um judiciário que, digamos assim, siga a risca o que deveria ser o olhar sobre a questão da justiça nesses casos, né? E qual seria a alternativa? Vai ser uma autocrítica dos próprios ministros que vai levar o Brasil a ter uma justiça equilibrada? Olha, seria até desejável que houvesse essa autorreflexão e eles começassem a rever o seu posicionamento. Isso não acontecendo, tem que haver correções pelo campo legislativo. Uma dessas possibilidades, por exemplo, é essa questão da anistia ou essa questão do projeto de redução de penas. Nós teríamos também que tornar mais rigorosa a legislação em relação a crimes de corrupção, crimes contra a administração pública. Eu apresentei, por exemplo, lá um projeto que visa impedir aquele acordo de não persecução penal e a pessoa continuar no mandato ou no cargo público, né? Como teve o caso lá do Janones, como teve aqui o caso do Ademar Traiano. Então tem coisas que a gente também tem que consertar pela via legislativa. O difícil é você conseguir a maioria necessária, muitas vezes, para essas ações. Agora a gente não vai deixar de tentar e de trabalhar nesse sentido. Só para situar quem está escutando a gente pela FM, a gente veio direto do nosso canal do YouTube, por isso vocês escutaram aí a fala do senador Sérgio Moro, nesse momento falando a respeito de medidas adotadas até de forma política, muitas vezes pelo próprio STF. Agora, senador, vem repercutindo muito também na imprensa a viagem do Lula à Rússia, as fotos que foram tiradas ao lado de líderes autocratas, ditadores, Vladimir Putin. Como relacionar o Brasil, sendo um país de repercussão democrática, se posicionando dessa forma numa política internacional e aparecendo dessa forma de livre e espontânea vontade do presidente da República ao lado de líderes que são considerados aí de, muitas vezes, posições extremistas? Acho que a diplomacia presidencial brasileira nunca teve numa situação tão lamentável. E a gente vê um suceder de erros. Tivemos, há não mais de 30 dias, primeiro esse asilo concedido à ex-primeira-dama corrupta do Peru. Então, a Nadine Heredia foi condenada por corrupção no Peru, inclusive por receber propina da Odebrecht, e ela se refugia na Embaixada Brasileira e depois é trazida aqui no avião da FAB, né? Então, assim, a FAB a gente tem que valorizar, a Força Aérea Brasileira, pelo inclusive o papel que ela teve, os pilotos da FAB na Segunda Guerra Mundial. Tem uma história ali a ser preservada e foi humilhada pelo presidente ao se colocar um avião para buscar alguém condenado por corrupção. E não tinha perseguição política nenhuma. E agora a gente vê, né, um novo passo do presidente Lula indo à Rússia aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia. Ninguém nega a importância da Rússia, na época União Soviética, na derrota dos nazistas lá na Segunda Guerra Mundial. Foi importante aquele momento, né, dos aliados. Mas hoje, infelizmente, a Rússia, sob a direção do Vladimir Putin, é a vilã, porque invadiu um outro país, a Ucrânia. E, inclusive, há denúncias também de crimes de violações de direitos humanos, crimes de guerra, sequestro lá de crianças. Mas ainda que não houvesse isso, é um país agressor. E a Ucrânia sofre essa injusta agressão. Então não é o momento de se visitar a Rússia, ainda mais dar um abraço afetuoso, né? Todo mundo viu o vídeo, o presidente abraçando o Vladimir Putin. Isso acaba nos colocando numa situação cada vez mais de isolamento dentro da comunidade internacional. Não tinha nenhum líder de um país democrático lá naquele momento. E o Lula nos colocou nessa situação embaraçosa. Ano passado eu acabei tendo o privilégio, né, de fazer uma viagem a Kiev, né? O pessoal fala Kiev, mas Ucrânia é Kiev, a forma como eles se reportam a capital.
e tive um encontro lá, inclusive com o presidente Zelensky, né? Eu e uma delegação brasileira, foram 3 senadores, eu, a Damares e o Magno Malta, e o deputado federal Paulo Belinski. Nós fomos também num gesto simbólico, a convite do embaixador brasileiro e do embaixador ucraniano no Brasil, para prestar nossa solidariedade e o apoio, né? Essa postura que se espera do Brasil. É claro que o Brasil não precisa romper relações diplomáticas com a Rússia. O Brasil tem uma discussão sobre a questão do comércio, né, que aumentou muito a importação, principalmente de diesel lá da Rússia, se isso poderia ser feito de outra maneira ou não. Mas ainda que se mantenha esse comércio da forma como está, não se justifica você ir lá nesse simbolismo e aplaudir as tropas e abraçar alguém que é responsável pela invasão de um outro país. É até ofensivo. Aqui no Paraná, nós temos uma comunidade de descendentes ucranianos, a maior, né, do país, de cerca de 500, 600 mil, um cálculo um pouco discutível, né? No Paraná é ofensivo para essas pessoas. Agora, senador, 2 perguntas bem rapidinhas. A gente sabe nos bastidores que tem uma guerra bastante acirrada, uma disputa, vamos dizer assim, bastante acirrada do senhor com o atual presidente do União Brasil, Felipe Francischini, pelo comando do União aqui no país. Caso essa federação não fique nas mãos do senhor, fique nas mãos do presidente Felipe Francischini, o senhor permanece no União Brasil para 2026 ou não? Não, essas são discussões que a gente faz lá internamente, né? O que a gente vê, assim, há uma preocupação, às vezes, do mundo político sobre essas questões tal, específicas, mas o cidadão está interessado em saber o que a pessoa está fazendo, né, ali pelo seu país, o que está fazendo ali pelo seu estado, o trabalho que a gente faz no Senado. A meu ver, isso que importa na prática, né? Essas questões partidárias interessam muito mais ali o mundo político. O que eu vejo, porém, a União Brasil aqui do estado do Paraná é que hoje é um partido que precisa de uma marca, né? Precisa de alguma coisa diferenciada. A gente precisa mostrar o que nós viemos, o que nós representamos, né? E nesse ponto cabe a crítica à presidência estadual, né, do União Brasil atual, que simplesmente deixa o partido sem qualquer rumo claro aí dentro da política. Parece algo mais entregue ao fisiologismo, né? Algo que a gente não concorda. E Sérgio Moro apoiaria uma eventual candidatura de Ratinho Júnior à presidência da República? Olha, eu tenho 2 compromissos em 2026, né? Talvez tenha a candidatura ao governo do estado, que a gente vai decidir ali adiante, e o meu outro compromisso está escrito na pedra: a gente tem que ajudar alguém a derrotar o Lula, né? Porque o país não aguenta mais 4 anos desse governo. E veja que o grande problema, a gente corre um risco de reeleição do Lula. Eu acho que ele não se reelege, né? Porque o governo está afundando cada vez mais. Mas há esse risco, esse é o pior cenário possível. Então, eu tenho um compromisso, né, com o meu país, que a gente possa derrotar o governo do PT. Vamos ver quem vai ser o candidato, né? Então tem, né, o governador Ratinho Júnior está se colocando, é uma possibilidade. Nós temos o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, lá no União Brasil, que está se colocando também. Se fala muito lá no Zema, no Tarcísio, no próprio Bolsonaro, se recuperar as condições para se colocar como candidato. Mas é muito cedo para se definir um apoio, até porque a gente não sabe quem de fato vai se viabilizar como candidato. Vamos ser, assim, bastante sinceros, né, Carlos? Há uma via muito estreita para uma candidatura presidencial. Então, nós temos que esperar o momento certo para se posicionar nesse respeito. O que eu posso assegurar para todo mundo, e nem precisava falar isso, porque acho que é da minha própria história, né, que jamais estarei do lado do Lula. Porque a gente está vendo o desastre que tem sido esse 3º mandato, como já foram desastrosos os mandatos anteriores. Senador Sérgio Moro, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui para a audiência da Jovem Pan. Eu que agradeço mais uma vez, e só chamar que a gente vem aqui. É um bom veículo para a gente poder falar para as pessoas, audiência incrível aqui da Jovem Pan, né? E a gente precisa prestar conta do que a gente está fazendo. Tem muito mal entendido muitas vezes, que as pessoas vêm por fontes indiretas. Então, falar diretamente aqui na rádio, no YouTube, sempre é um prazer. Muito obrigado pela atenção.